I don't see when it's time to look into the people's eyes. When it's time to feel the world in my heart. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre minhas metas para este ano. Então, eu já comecei a estudar, por exemplo, um curso, de PNL, Programação Neurolinguística. Então, fiz o curso básico, só que agora vou dar continuidade para PNL na educação. Então, eu trouxe aqui um bloquinho, não sei se dá para vocês verem, que eu escrevi aqui minhas metas, hashtag 2023. Então, vou colocar aqui, já que eu lembrei agora, sobre o curso, terminar o curso de PNL da educação. E vou colocar aqui, terminar. E assim, eu tô escrevendo de lápis, sabe? Grafite aqui. Então, pra poder, assim, caso, não sei, eu mude de ideia, ou então se eu quero colocar mais metas também e termino uma meta, então eu posso apagar também. Então, a primeira coisa eu coloquei isso. Outra coisa que eu quero emagrecer um pouco, Então, eu quero colocar aqui nas minhas metas emagrecer. Então, escrever aqui emagrecer. E eu vou botar aqui o número dos Estados Unidos para o Brasil é diferente. Então, é tipo assim, o número daqui, o meu de calça. Ai, meu cabelo tá bagunçado. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho rapidinho. Então, o número de calça que eu tava no Brasil era 36, 37. Só que aqui é totalmente diferente. Já tô começando a me acostumar melhor. E agora eu tô com o número 8 do número dos Estados Unidos. Eu não sei como é que tá, se aumentou, se tá 40 no Brasil, não sei. Eu sei que o meu número é esse, Então, quero colocar aqui minha meta de emagrecer pra ficar no número 7. A minha vontade é ficar no número 7 daqui dos Estados Unidos, sabe, gente? Se vocês procurarem. Se eu não me engano, o menor número, pequeno, parece que é 6 aqui nos Estados Unidos. Então, tô com o número 8, devo ficar, na parte média, não é pequeno. Mas é isso, tá me incomodando, tem algumas coisas assim que minha perna eu tô achando gorda, algumas coisas assim, então minha próxima meta também, outra meta, emagrecer. Outra coisa que eu quero é todos os dias estar lendo esse livro aqui, que ele é como se fosse assim um devocional, Então todo dia tem uma mensagem bem curtinha, bem pequenininha, então a minha meta é terminar ele esse ano, Então, vou colocar aqui, ler todos os dias. Aí eu vou colocar aqui o nome do livro. Walking with the Savior. Walking with the... Aí, escrevi. Ia botar isso junto, esqueci do espaço. Então, vai de cada pessoa, o que você tem vontade de fazer esse ano. Eu mesmo gosto de metas, e eu gosto assim, terminou o ano, ver se completou. E um problema que eu tenho é
de ser organizada, sabe? Eu tento, eu organizo, só que aí no outro dia já as coisas já tá saindo do lugar, já não tô conseguindo ter controle sobre organização. Então, eu gostaria de colocar aqui de ser mais organizada. Eu vou botar aqui ser mais organizada. Vou colocar. Então, já tô escrevendo aqui, né? E eu lembrei de coisas que eu quero organizar. Então, embaixo de ser mais organizado, eu vou colocar aqui o que eu gostaria de organizar nesse ano, que... Vou escrever aqui, organizar meu closet. Coloquei organizar meu closet e vou colocar outro a organizar minhas gavetas também. As gavetas, assim, fica pouco tempo organizado, tipo, organizo e aí uma semana já tá bagunçado, então eu preciso organizar de novo, sabe? Organizar meu closet e colocar aqui organizar minhas gavetas. Aqui outra coisa que é sobre o livro que eu mostrei no vídeo pra vocês, no último vídeo aqui do canal que eu organizei minha mesa de escritório. Então, eu coloquei livros, né? E um desses livros que tava empilhado era o livro de inglês. Então, meu sonho era já ser fluente em inglês, eu ainda não sou, mas uma das metas, começando degrau por degrau, né? Então, algo que eu posso fazer é terminar esse ano esse livro que eu ganhei de inglês. Então, colocar aqui, não sei como é que eu faço, deixa eu ver. Terminar. Não, vou colocar igual eu fiz do curso de PNL da educação. Então, colocar aqui sobre o livro. Terminar, então, não, vou escrever o nome. Livro português, que tava português e inglês, né? Então, em inglês, vou botar assim, eu acho que eu entendo. Escrever o nome livro, terminar. Vou botar assim, estudar em cima, né? Estudar e terminar. Então, outra coisa, o curso da educação, né? Vou botar em cima, estudo. Ai, escrevi errado, estudar. Então, enquanto eu tô aqui anotando, você pode também anotar as suas metas para este ano. E eu lembrei de outro curso também que eu quero fazer esse ano, que é arte e terapia, que eu vi no mesmo lugar que eu comecei a estudar a PNL, fiz o curso de PNL básico e assim, é mais do que eu pensava. Tem coisas assim que parece de psicologia. Achei interessante, mas eu acho que eu vou gostar mais do PNL da educação, porque eu cheguei a estudar pedagogia, e pedagogia é um curso que não é somente para ser professora de criança, é também a gente saber métodos, estudar métodos, ou até criar métodos de como ensinar da melhor forma. Então, eu não aprendi somente como cuidar de crianças ou como ser professora de 0 até os 6 anos, não é somente isso, mas também eu estudei sobre como estudar da melhor maneira, como a gente pode estudar de uma forma que vai ter um resultado mais rápido, um resultado melhor, do que simplesmente estudar de qualquer jeito. Então, eu estudei isso, de como estudar da melhor forma. Então,
eu acho que eu vou gostar muito mais desse PNL da educação, que é voltado para a educação, sabe? Eu estudei, o que eu terminei agora era uma matéria sobre, mais voltado para psicologia, mais sobre análise, sabe? Então, aí, falei detalhadamente sobre isso, mas eu quero escrever aqui outro curso que é sobre arte terapia que eu quero fazer, né? Estudar... Ah, não, vou fazer do mesmo... Colocar o nome. Aqui, curso... Terapia... E colocar aqui, estudar... E terminar. Pronto. Deixa eu ver quantos eu já fiz aqui nas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metas. Já coloquei aqui. E eu ainda tenho mais 3 espaços se eu quiser colocar... Ah, tem um... Lembrei. Tem um livro que eu comecei ano passado e eu ainda não terminei. Já tô quase no final e ainda não terminei. E eu quero terminar. Que é um livro pra eu ler a Bíblia inteira em inglês. Então... Eu me esqueci o nome do livro, mas... Terminar de ler a Bíblia inteira em inglês. Então, essa meta eu comecei ano passado e quero terminar esse ano, né? Ok. Não escrevi o nome do livro porque eu sei em português, mas eu esqueci em inglês. Então, eu vou colocar aqui em português, que é ler a Bíblia em 52 semanas, uma coisa assim. Ou é como ler a Bíblia em 50... Não lembro, até em português eu não tô lembrando direito, mas... Porque tava em inglês, então coisas em inglês é mais difícil para eu memorizar do que em português. Ou então coisas em inglês eu acabo memorizando em português. Não sei, minha mente... Acho que assim eu funciono mais no português. Ainda não fez a transferência, né? Porque eu ouvi falar que quando a gente chega num nível muito alto de estudo das línguas, né? Pode acontecer de o próprio cérebro colocar assim, que não, agora a língua principal não é mais português, a língua principal de Ana vai ser o inglês e a segunda vai ser o português. Então acontece isso, pode acontecer isso. Isso é normal, por exemplo, meu esposo mesmo, ele tem anos, assim, mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e a primeira língua dele é o inglês. Apesar que ele sabe bem espanhol e tudo, eu percebi isso, que ele escreve, os livros que ele lê, tudo é mais em inglês, ele tem mais domínio no inglês do que no espanhol, mas assim, ele tem base, sabe? Ele tem muita base. Ele tanto que ele chegou a entrar numa faculdade para fotografia, não acabou terminando, mas ele estudou bastante, então até para ele ter entrado numa faculdade aqui dos Estados Unidos, é porque ele sabe, ele tem domínio da língua, né? E é interessante porque, assim, no trabalho dele, do meu esposo, ele ouve inglês também de formas diferentes. Por exemplo, ele tem estudantes, ele não gosta de falar estudantes, mas assim, gente que ele treina, pronto. E aí vocês entende como quiser, sabe? Mas enfim, ele treina pessoas para trabalhar, sabe? Ele dá um treinamento rápido no trabalho para essas pessoas já irem começar a trabalhar na empresa. Então, nesse treinamento que meu esposo faz, ele ouve inglês mexicano ou espanhol também, que às vezes os mexicanos acabam falando em espanhol. E ele também ouve um inglês, mas não é inglês, assim, que ele ouve na rua. É um inglês são fazendeiros americanos
E eles têm um sotaque mais, assim, de fazenda, sabe? Então é interessante porque ele não ouviu inglês assim como ele escutou na escola, como ele estudou. É um inglês diferente. E eu acho super legal porque a gente acaba conhecendo outras pessoas, outras formas também de entender aqui nos Estados Unidos, porque é diferente, não é simplesmente você vai ver pessoas, por exemplo, americanas aqui nos Estados Unidos. É totalmente diferente, por exemplo, do que eu tinha, da minha mentalidade que eu tinha nos Estados Unidos quando eu estava no Brasil. Hoje, estando aqui e tendo 3 anos já aqui morando, minha mente, assim, abriu sobre... Tem muitas culturas, tem diversidade também de pessoas. Até quem tem a mesma cultura, às vezes, tem outros jeitos de pensar, ou então é diferente, sabe? Então, mas voltando aqui para as metas, eu sei disso, que eu preciso do inglês. Tenho certeza que a maior expectativa antes eu tava com ansiedade sobre a questão de tem que aprender inglês. Hoje eu já tô mais tranquila e assim, e eu percebi que é normal, que não vou acordar de uma hora para outra, a não ser que seja um milagre de Deus, a não ser que Deus faça um milagre assim na minha vida. Mas o normal é degrau por degrau, é estudar um pouquinho por pouquinho. Então, assim, eu fico mais tranquila por conta de que, se eu ainda não aprendi agora é porque eu não avancei os meus degraus, ou então eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que fazer mais. E a ansiedade não estava me ajudando em nada, não me deu nenhum resultado, pelo contrário, me colocou mais para trás do que me fez avançar no meu inglês e nas minhas metas também pessoais, profissionais e por aí vai. Então, até então, eu não tô lembrando aqui mais coisas que eu quero colocar. Claro que com certeza deve ter mais metas e quando eu terminar o vídeo é capaz de eu lembrar de todas as outras que eu não escrevi aqui. O papel também não é grande, tem o outro lado também que eu posso estar escrevendo. Mas pra começar a iniciar assim o ano, eu achei super legal fazer isso. Vou tomar aqui um pouco de... É um café que tá escrito aqui cappuccino, mas é só nome, viu, gente? Que eu não costumo fazer cappuccino. Vou tomar um pouco mais que já tá ficando frio. Mas eu achei assim, eu já tinha ouvido, até tem igrejas evangélicas que falam sobre isso de fazer metas. E é muito legal isso. Claro que o que eu mais percebo, não adianta fazer metas e ficar no papel. As metas é pra você lembrar que você tem que fazer. O que você tem que fazer hoje pra começar a realizar as metas. E o que eu percebi desses últimos anos é que eu empenho mais na parte cursos mesmo. Eu faço muito rápido quando o curso é online, comparado com os cursos que eu fiz presencial, eu meio que travava, sabe? E agora, esses cursos que eu estou falando pra você cursos do Brasil online. Mas futuramente eu quero fazer cursos aqui nos Estados Unidos, que aí vai ter um peso maior, né? Pra parte de trabalho. Mas o bom é que eu não fico parada, né? A mente não fica parada. Então, outra coisa que eu organizei aqui pra este mês, né? Porque esse planner que eu tenho, ele é bem antigo. Eu parei de fazer e tinha deixado aqui espaços pra quando eu quisesse fazer o que assim, ele já tá terminando, né? Ele tem só esse pouquinho aqui. Então, eu comecei a fazer pra janeiro. Eu preciso disso pra, assim... Apesar que com estudo é bem mais fácil online, eu termino bem mais rápido que cursos presenciais. Na parte, assim, de organização da casa,
outras coisas que eu preciso fazer, exercício, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que eu não consiga terminar tudo que eu quero no dia, sabe? E eu me sinto super mal por conta de que eu não fiz nem a metade do que eu queria. Então, esse planner também, ele ajuda pra eu poder tá assim, fazer o que eu tenho que fazer no dia, organizar meus horários. E vai dar pra eu fazer pra este mês, né? Eu não comprei um planner pra este ano, então vou tentar fazer pra este mês e bora ver como é que vai ser. Então, vou aqui fazer com vocês, eu vou começar a fazer planejamento pra sexta-feira, no dia 6. Porque eu acabei escrevendo outras coisas aqui, olha, era pra ser dia 5, né? Eu acabei escrevendo outras coisas aqui do que eu estudei pra consultoria de moda. Então, o que tá vazio aqui é pra sexta-feira. Mas quando passar sexta-feira dá pra eu organizar melhor. Tem outros, tá vendo? Tem outras folhas aqui. Acho que em torno de umas 10 folhas tem aqui. Mas eu quero depois ver se eu conseguir também, se for bom, o planner, se eu fazer, me ajudar, se eu fazer direitinho e tal, talvez eu compre outro, já que tá acabando. Ou então, se não funcionar, eu tenho que pensar em outra coisa pra poder me ajudar com meus horários, com o que eu tenho que fazer, com as metas que eu tenho que cumprir e também com o que eu tenho que fazer como dona de casa, né? Então, vou escrever aqui meu planejamento pra sexta. Minhas metas ficam, deixa eu ver, 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficaram 8 metas, mas se eu colocar mais, eu falo pra vocês, eu mostro minhas novas metas e tudo. Por enquanto vai ser essas 9. E agora eu vou fazer um planejamento diário, né? Que vou até escrever aqui, planejamento diário. O café já não tá quente, já não tá do jeito que eu gosto. Então, mas voltando aqui pro planejamento diário, vou colocar, lembrando aqui das metas que eu escrevi. Tinha um livro que eu queria, eu tô procurando aqui o nome aqui. Então, vou escrever, primeira coisa, na hora de acordar, eu vou colocar aqui uma meta de acordar às 8. Apesar que eu tô dormindo sempre tarde. Ontem mesmo eu dormi em torno de 1h40 da manhã. Fora que eu demoro pra pegar no sono, mas eu queria também estar dormindo mais cedo. Então, poderia até colocar essa meta, né, de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, 8 horas é ler o livro Walking with the Savior. Walking with the Savior. Outra coisa é fazer meu exercício na esteira. Que eu faço em torno de... Vou colocar aqui assim umas 8h30. E
a meta é 30 minutos, né? Eu pretendo fazer 30 minutos, mas eu quero começar assim aos poucos, tipo uns 17, no máximo 20 minutos eu quero começar e depois, mas a meta é fazer 30 minutos por dia. E eu vou colocar aqui tipo uns 17 minutos, no mínimo. Mais ou menos, né? Então, aí eu tô aqui escrevendo nessa parte daqui. Essa parte daqui, vocês nem olham que é consultoria de moda, é mais sobre meu tipo corporal e tal. Isso daqui já dá outro vídeo, viu, gente? Então, fiz 2 pontos. Então, comei, né? Vou colocar aqui. Então, uns 9, então de uns 9. Aqui fala breakfast é café da manhã. Então, vou fazer meu café da manhã e, tipo, sempre tomo café. Quero acrescentar, assim, fruta e pode ser uma fatia de pão, mais ou menos isso. E depois do meu café da manhã eu quero tomar banho. Depois de tomar banho eu quero fazer vídeo aqui pro YouTube. Ah, outra meta que eu tenho, já lembrei de outra meta aqui pro ano, é fazer vídeo para o YouTube de segunda a sexta. Ai, quebrei a ponta, não acredito. Pronto. Já completei, deixa eu ver quantos são. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já fiz 11 metas pra esse ano. Ah, e outra coisa, também tem um blog, né? Vou escrever aqui mais embaixo, né? O blog. Tenho vontade de escrever o blog pelo menos 3 vezes na semana, né? 3 vezes, vou ter aqui 3 vezes na semana. E eu tô com uma dúvida sobre a questão do blog, porque eu quero muito a direção de Deus. Eu cheguei a orar, mas orei pouco, ainda quero orar mais, sabe? E, claro, quero ter a direção de Deus sobre isso, do blog, porque, assim, eu tenho 2 blogs. Um, ele é religioso, né? E ele é em inglês, vou escrever em inglês. E eu tenho outro que é em português, que é mais voltado para consultoria de moda. E, assim, eu tô super indecisa sobre isso, sobre o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu escreva. Porque eu parei até de escrever. E ambos para isso, para saber qual blog Deus quer. E é tanto que eu tava na igreja e, assim, como eu vi uma pessoa que tava pintando na igreja, isso foi na virada do ano novo que a gente passou na igreja. Então tinha uma pessoa pintando e eu falei assim pro meu esposo, se a pessoa tá pintando eu vou pegar meu caderno, né? E tava só tendo louvor. E eu escrevi no meu caderninho, né? Não tá nem aqui comigo, mas eu tenho muita coisa, assim, papel, essas coisas, eu tenho que até tomar cuidado pra não ficar bagunçada a casa. Por isso, né, que eu tenho muito livro, papel, caderno. Então, eu escrevi o nome do blog, Ana Ministry, que é o blog, né, religioso, e o outro é Estilo e Cores, que é mais voltado para consultoria, que é para né, meu sonho de fazer consultoria, mas ele só tá acessível para o português. Não dá para, por exemplo, fazer um atendimento com americanas, por exemplo.
E eu tô super confusa por conta de que eu não sei o que Deus quer, eu não sei se eu volto. E aí, até então, eu tava vendo o meu blog, né? E aí ele tava falando sobre ver como um sinal de Deus, né? Que eu cheguei a olhar qual era o nome do blog que tava no meu YouTube. E aí tava lá o nome, Ana Minch. E tava lá o símbolo, né? Que é um coraçãozinho com uma cruz no meio, que significa tanto a cruz, simbolizando a cruz de Jesus, mas também sobre a questão, assim, de que eu tava vendo, era quando a gente vai ver as pessoas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é igual no Brasil, mas o salva-vidas aqui, ele sempre usa essa cruz, né, para salvar as vidas. E só que a cor deles é vermelho e a cruz é branca. Eu coloquei o meu coração rosa com a cruz branca, mas simbolizando isso para salvar vidas e também voltado para a parte de cura, profecia e palavras de conhecimento. Então, essa era meu desejo, né, minha vontade de estar ali fazendo o blog e ajudando pessoas. Só que eu queria algo mais assim na parte profissional, sabe? E por conta de que todas as minhas coisas da parte profissional tava no Brasil, então eu tava com aquela coisa assim, com vontade de pelo menos ter um papel em mãos falando assim, não, você tem um curso disso, você tem um curso daquilo. Então, por conta disso, eu fui estudar consultoria de moda. E eu gostei tanto que eu fiz o blog e eu pensei, não, eu vou trabalhar com isso. Só que aí depois que eu terminei, depois que terminou o ano também, eu fiquei assim, dividida, sabe, sobre, e agora? Quero poder fazer a vontade de Deus, aquele show, o show The Chosen, me tocou muito sobre isso de... Deixa eu só pegar uma água aqui. Então, eu assisti The Chosen e aí... e também desenho de Jesus, né, também, que era um cartoon que eu cheguei a ver de Jesus, e nesse cartoon me tocou muito quando era um cara que ele era advogado e ele deixou de ser advogado para seguir a Jesus, para ouvir Jesus, para fazer a vontade de Deus, sabe? Então, aquilo me tocou muito, sabe? Sobre pensar mais no que Deus quer, não o que eu quero, mas o que Deus quer. E assim, eu ainda não tenho a resposta, tenho recebido esse sinal, como eu falei pra vocês, a única coisa que eu tenho, que é sobre, o meu YouTube tá falando sobre o blog Ana Ministry. Então, isso já me tocou, já me fez pensar melhor sobre isso, mas eu levo muito a sério essa parte de eu prefiro nem fazer, eu prefiro parar, sabe? Do que começar vou fazer então isso, e já vejo como esse sinal, não, eu tô ainda esperando, e claro, preciso orar mais, tô lendo a Bíblia pra ter o direcionamento de Deus, pra fazer a vontade de Deus, e não simplesmente o que é da minha cabeça, o que eu penso, o que eu acho, sabe? Então, até então, eu não sei, assim, de forma específica que Deus quer, mas eu tô feliz por conta de que tem gente que não consegue, né? Tem gente que não entende isso, e às vezes Deus pede, sim, pra pessoa largar tudo o que você conquistou da parte profissional, ou então te dar outra direção profissional, sabe?
às vezes manda você ficar 100%, né, estudar teologia e dedicar 100% a ele. Só que é isso que eu vejo, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm, assim, uma experiência com Deus, e Deus falando, e Deus direcionando isso, sabe? O Espírito Santo, né, de Deus direcionando a pessoa para isso. Muitas pessoas às vezes vai assim na emoção, ou então às vezes não tem isso, não tem um testemunho para falar sobre o que Deus queria que fizesse, simplesmente mudou, simplesmente assim. Então, não é isso que eu quero algo, sabe, que de alguma forma eu tô assim aberta, não tô falando assim, Deus, eu quero te ouvir, não tô falando isso. Eu só quero que Deus me direcione qual é, e que seja Ele, não eu, sabe? Qual é a vontade dele pra minha vida, se eu tô no caminho certo, ou se eu tenho que rever, né, o meu caminho. E tem me ajudado isso, de não colocar, sabe, em xeque, não simplesmente falar assim, é isso e acabou. Não, tô aberta, e é tanto que esse ano eu não escrevi, no final do ano também eu não escrevi no blog. Fiquei muito assim, pensando sobre isso, mas eu tô esperando Deus me falar de alguma forma, e Ele pode falar de várias formas, não precisa ser de forma audível, pode ser no meu sonho, pode ser com pessoas, pode ser por meio da Bíblia, pode ser por meio de filmes, até em desenho, não sei, eu tô deixando, sabe, eu tô em aberta sobre como Deus quer falar comigo, e já começou a falar por meio, né, do que eu tenho assistido, e eu tô esperando e quero, né, eu preciso também estar buscando Ele para saber sobre isso. Então, coloquei aqui, né, que eu tenho vontade de escrever o blog 3 vezes na semana. Outra coisa... aqui é das metas. Esqueci dessa parte, que ainda falta 3 pontos, né? Fazer vídeo para o YouTube. Colocar aqui às 10 para 10h30 começar, né? Porque assim, para fazer o vídeo do YouTube, eu tenho que organizar as coisas, não é simplesmente ligar a câmera e tchau, né? Senão fica um vídeo horrível. Eu já fiz isso uma vez, mas ou era porque eu tava vlogando, né? Eu segurando o celular. Mas esse vídeo agora, por exemplo, eu tive que ligar uma luz pra ficar mais iluminado. Eu tive que é o LED, né? Liguei o LED. E o meu tá com problema, porque o meu LED, eu posso colocar o celular, só que ele não tá ficando reto. Então eu uso outro aparelho, sim, só pra segurar o celular também. E organizo aqui o local que eu vou gravar, né? E agora, por exemplo, eu coloquei também as coisas. Então, tomei banho e não somente isso, coloquei uma roupa específica para eu gravar. Outra coisa foi também me maquiar. Me maquiei. E o cabelo também. Organizei meu cabelo, que eu lavei o cabelo. Então, tudo isso tem que estar organizado, mas eu queria mais falar na parte, né? Na hora de fazer o vídeo, não é simplesmente fazer, né? Eu me preparo. Primeiro eu, depois preparo o ambiente, o local, para começar a fazer o vídeo. Então, eu acho que fica em torno de uns 10 para 30, né, minutos para eu começar a gravar. Para eu começar, depois que eu ajeito, né, que em torno desse tempo, uns, como eu falei, 10 para 30 minutos para organizar as coisas, para depois começar a fazer o vídeo pro YouTube.
Claro que não é sempre assim, porque, por exemplo, tem vídeos que eu já começo gravando, ou me organizo bem rápido e já começo gravando, mas vídeos assim, que a câmera tem que ficar na posição correta, que precisa de luz, senão minha imagem fica feia e tudo, demora um pouco mais. Então, já escrevi aqui. Não vai ter espaço, eu acho, pra eu escrever tudo, mas eu vou colocar logo aqui. Terminei de fazer o vídeo pro YouTube, eu vou colocar aqui, começar a organizar a janta. Então, assim, todo dia eu faço 2 almoços, praticamente, né? A janta que meu esposo gosta, ele sempre fala assim, quero na janta comer carne. Então, e além disso, eu preciso organizar a comida dele pro trabalho. Então, tem a janta, né? Que eu tenho que começar, organizo antes. Eu tento deixar já pronto umas 4, mas meu esposo chega em torno de 5, às vezes 5:30 aqui em casa. E outra coisa que eu vou escrever aqui é fazer a comida para o trabalho do meu esposo. Não sei se vai para o trabalho do meu esposo. Tive que escrever aí embaixo, não tem espaço. Então, escrevi tudo isso aqui e a outra coisa que eu não escrevi de forma específica, deixa eu ver. Ah, aqui. Coloquei aqui. Ler o livro. Depois de ler o livro no começo, eu lembrei. Vou escrever aqui, fazer a cama, né? Já terminando de fazer a cama é a melhor coisa. Quando já acorda e já faz a cama, pronto. Já tá pronto. Dá pra gente pensar em outras coisas, não precisa se preocupar mais com isso. Fazer a cama. Não teve espaço. Eu precisava de... Você vê, eu precisava de mais linhas, mas enfim. Então, deixa eu ver outra coisa. A que horas eu começar a organizar a janta? Colocar em torno de... Coloquei umas 2 da tarde, começar a organizar a janta, né? Eu acho que já... Porque é pra ficar pronta às 4. E aí depende, tem horas de manhã que eu tiro uma carne pra começar a organizar em torno de umas 3 da tarde, sabe? Então, varia, depende do que eu vou fazer. Às vezes a comida já tá pronta, só precisa esquentar também. Então, acho que é isso, gente. Coloquei aqui, ó, planejei aqui. Então, eu vou ler pra vocês mais ou menos como ficou. Ler o livro, né, Walking with the Savior, que é esse. Vou mostrar de novo pra vocês. Ui. Esse daqui. Então, acordar e ler o livro. Fazer a cama, depois que terminar de fazer o meu devocional, né? Então, fazer meu exercício na esteira às 8:30. Depois disso, depois que eu tomo o café da manhã, tomo um banho e depois do banho faço o vídeo pro YouTube. Esqueci de escrever aqui almoço, né? Almoço. Depois que eu faço o vídeo pro YouTube. Tô de umas 12:30. Assim, umas 12. E lá para as 2 da tarde começo a organizar a janta e já faço o almoço. O almoço pro meu esposo pra ele levar pro trabalho. E isso.
E eu gostei assim, que tem uns quadradinhos aqui, né? Eu gostei dessa parte. Mas a única coisa que eu não gostei é porque eu queria mais espaço, queria mais linhas e eu acabei colocando coisas assim embaixo, né, pra ter o espaço pra poder escrever. Porém, eu achei super organizado, né, o planner. Acho que aqui nos Estados Unidos tá em torno de um desse, que ele é muito bom. Esse daqui já tá sujo, gente, é velho. Mas um assim e organizadinho, como eu mostrei aqui pra vocês assim. Acho que aqui tá em torno de uns $12 pra 15, sabe? Só que eu não sei como tá aí no Brasil. E é isso que eu queria mostrar pra... Ah, e vou falar. Vou terminar o vídeo finalizando, mostrando pra vocês as minhas metas pra este ano. Deixa eu só tomar um pouco de água e termino esse vídeo. Então, vou recapitular aqui pra vocês as minhas metas pra este ano. Então, fazer o curso da PNL da educação, emagrecer e coloquei aqui tamanho 7 com o número dos Estados Unidos, então se quiser procurar, ler todos os dias Walking with the Savior, que é esse livrinho aqui para fazer o devocional, ser mais organizada, organizar meu closet, organizar minhas gavetas, estudar o livro Português in English e terminar o livro este ano. O curso, fazer um curso de arteterapia, estudar e terminar o curso. Ler a Bíblia em 52 semanas, que esse foi o que eu comecei em 2022 e ainda não terminei. Terminar de ler a Bíblia inteira em inglês. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Fazer vídeo para o YouTube de segunda. E fazer fazer posts pro blog, né? 3 vezes na semana. E aí eu não sei qual vai ser o blog ainda, né? Mas enfim, espero que... Vou colocar aqui... ter a resposta, né? Neste mês de janeiro. Em... Qual blog? Minha meta, né? Saber qual blog eu vou estar escrevendo. Mas outra coisa também que... Pra finalizar, outra coisa que tem me ajudado pra terminar esse vídeo, que já ficou grande, tem uma pessoa que tem me ajudado muito, assim, que o nome é Rafaela Fernandes, é uma brasileira que tá em Londres, e assim, simplesmente vendo os vídeos dela, eu não conheço, a gente não tem amizade, nada disso, mas eu assisti, acho que uns 2 vídeos dela, e ela falando sobre Deus, ela falando com propriedade, mas de uma forma, assim, incrível, cheia do Espírito Santo, que me fez me tocar de uma maneira que eu pensei assim, nossa, ela tá ajudando vidas, ela tá fazendo a vontade de Deus, ela tá contribuindo pro reino, ela... Por meio do YouTube, ela tá falando do Evangelho, ela tá falando de Deus, de coisas de Deus, tá ajudando pessoas. E eu fiquei assim super impactada com isso por conta de que eu não estava fazendo isso no meu YouTube, né? Eu parei, comecei a trazer coisas de consultoria de moda, né, falando outros assuntos ou até mostrando a minha vida, mas não tava nem me impactando e nem impactando, assim, muito as pessoas. E eu fiquei assim, nossa, será que é isso que Deus tem pra minha vida?
sendo que outras pessoas já estão lá na frente, já estão fazendo outras coisas. E assim, a história dela, ela não tem, assim, curso de teologia, ou talvez ela deve ter feito curso, não sei se ela fez cursos, assim, na igreja, algo assim. Mas o mais importante, eu não olho pra isso, sabe, gente? Eu não olho pra quem pode ter curso ou não. Eu olho se a pessoa tá cheia do Espírito Santo. Isso é o mais importante, sabe? E ela tava cheia do Espírito Santo, ela me tocou. Eu até acabei chorando, porque o mover foi tão grande do Espírito Santo. E eu fiquei, assim, impactada e impressionada, porque aos olhos humanos, ela parece que não conquistou parte profissional, essas coisas, só que aos olhos espirituais ela conquistou muita coisa, sabe? E ela tá conquistando, ela tá pregando também em igrejas, sabe? O que eu achei mais incrível, não é somente no YouTube, ela tá expandindo, sabe? Então, eu queria falar um pouco, e falei até demais sobre ela, mas era pra gente olhar pra gente, não pro outro, mas porque Deus ainda usa pessoas, e graças a Deus Ele quer usar mais pessoas, Ele quer falar conosco de forma específica, Ele quer nos ajudar em tudo, não é somente na parte espiritual, mas Deus se preocupa também com os mínimos detalhes, não somente com o espírito, mas Ele sabe das nossas necessidades, né, que a gente ainda está no corpo, e Ele sabe das nossas necessidades físicas também. E eu acho que caminham juntos, assim. Todo mundo fala da parte de, por exemplo, que eu mais escutei na minha vida sobre a carne, e sempre levando pro lado do pecado, mas a gente tem necessidades como, por exemplo, comida. A gente tem necessidade de estar num ambiente seguro, limpo, tranquilo. Então, eu vejo assim que Deus se importa também com essas coisas, porque Deus nos ama. E a própria palavra vai falar pra gente ser sábio, pra gente fazer a vontade de Deus, até se for pra gente sacrificar por algo que tem que ser por meio da vontade de Deus, e não simplesmente porque a gente quer, por religiosidade, sabe? Então, graças a Deus, minha mente hoje tá mais aberta, por conta de que eu via mensagens assim, sempre redondas, sempre era a mesma coisa. E eu percebi assim, não, tem mais, é amplo, é algo assim, Deus se preocupa tanto com o físico, quanto com o espiritual, quanto com o emocional, quanto com o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com o trabalho, com tudo, filhos também. Então, o mais importante que eu tenho visto sobre Deus é a gente saber a vontade de Deus, a gente saber o que Deus quer de forma específica para nossa vida, e a gente viver isso, e a gente ter coragem e fazer o que Ele quer, sabe? Essa é a minha vontade do meu coração. Então, espero que esse vídeo possa contribuir para a sua vida, como já está contribuindo para a minha. E espero que vocês fiquem com Deus, e até a próxima.